professor Jacó. Boa noite. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui, cada uma de vocês aqui. Dizer que me sinto extremamente honrado e feliz pela oportunidade e o privilégio que me é concedido de estar mais uma vez aqui em Londrina, nessa casa, nesse departamento de filosofia. Agradeço ao profissional, agradeço ao Éder, agradeço ao Weber, essa generosidade imensa, fraterna, que sempre caracteriza a conduta de vocês aqui em relação às pessoas que vocês recebem. E a minha em particular tem sido sempre assim há muito tempo já. Eu gostaria de expressar aqui a minha gratidão pelo reconhecimento. O tema que me proporciona a ocasião de falar para vocês hoje, que é o tema da biopolítica, é um tema que me fala muito diretamente ao interesse, ao coração. Eu espero não ter preparado nada de muito árido ou excessivamente árido, mas a minha intenção era trazer um conjunto de reflexões que, digamos, esboçasse as linhas mais importantes de um questionamento que é emergente diretamente da leitura dos textos dos filósofos contemporâneos, mas que pretende também ser uma reflexão a respeito de algumas questões da nossa atualidade. Eu suponho que o trabalho com os textos, os conceitos, seja alguma coisa do cotidiano de vocês, então eu me permiti preparar um texto bem disciplinado, etc., e não falar de improviso. A propósito, eu soube que nós teremos um exercício de improviso dos mais interessantes, que eu lamento imensamente não poder estar presente para acompanhar, mas é alguma coisa que simplesmente me apaixona. Mas espero que poder, por uma outra ocasião, estar presente. O conceito de biopolítica, que primeiramente aparece no primeiro volume da História da Sexualidade, A Vontade de Saber, publicado em 1976, recebe uma considerável inflexão no programa filosófico de Giorgio Agamben, intitulado Homo Sacer, um programa desenvolvido ao longo de mais de 20 anos de pesquisa e recentemente concluído com a publicação, em 2014, do uso dos corpos. Com base no primeiro volume dessa saga, intitulado Poder Soberano e a Vida Nua, gerou-se a impressão de que esta modificação conceitual seria, de fato, uma ampliação dos parâmetros fixados por Foucault, um aporte que desdobraria em dois prolongamentos as investigações de Hannah Arendt e de Michel Foucault. De um lado, se trataria da análise do poder totalitário e do seu paradigma, o campo de concentração, figuras ausentes nas arqueogenealogias de Foucault, e o outro seria justamente a biopolítica, de que Arendt não cuidou, a despeito de suas minuciosas pesquisas sobre o sistema concentracionário. É digno de nota, entretanto, malgrado a sua adesão filosófica à obra de Foucault, que Agamben insira sua reflexão sobre a biopolítica no quadro conceitual da soberania e da teoria do Estado, temas dos quais Foucault, como se sabe, persistentemente desviou a sua analítica do poder. Tratar a biopolítica nos marcos fixados pela soberania e pelo Estado seria, então, um desvio ou um desacordo teórico de Agamben para com o trabalho de Foucault? Ou poderíamos divisar aqui uma continuidade, um acrescentamento, onde aparentemente se insinuaria uma incompatibilidade teórica e metodológica? O que eu trouxe para apresentar a vocês hoje aqui é
impressão, não vou chamar isso de tese, mas a impressão de que não há discrepância no entendimento de biopolítica em Foucault e Agamben. Ocorre antes do inverso, a despeito do centramento por Agamben de sua arqueologia do poder no conceito de soberania estatal. Em Michel Foucault, o conceito de biopolítica marca um limiar histórico no Ocidente, a saber, aquele no qual a vida natural, a zoé dos gregos, a vida biológica, adquire uma inusitada significação política. Ao ingressar na esfera da polis, na qual o que contava era a vida qualificada por atributos socioculturais, ou bios políticos, produz-se a politização da zoé. Isso constitui o pressuposto histórico do conceito de vida nua, assim como, para Agamben, constitui também o evento decisivo da modernidade, uma vez que exige uma reformulação integral nos quadros categoriais do pensamento clássico. Cito Foucault na História da Sexualidade. Pela primeira vez na história, sem dúvida, o biológico se refletiu no político. O fato de viver não é mais esse subsolo inacessível que não emerge senão de tempos em tempos no acaso da morte e da fatalidade. Ele passa para uma outra parte no campo de controle do saber e da intervenção de poder. Este, o poder, não se encarregará mais apenas de assuntos do direito, a respeito dos quais a derradeira contenda é a morte, mas dos seres vivos, e a captura que ele poderá exercer sobre eles deverá se colocar ao nível da vida considerada nela mesma. É a tomada da vida a seu encargo, mais do que a ameaça da morte, que dá ao poder o seu acesso ao corpo. Fim de citação. A transformação da vida em alvo estratégico nas decisões do poder soberano, a sua integração como fator relevante nos cálculos e dispositivos de poder-saber, como objeto de conhecimento e intervenção, é a esse fenômeno que, segundo Foucault, podemos denominar de biopolítica. O que se poderia denominar o limiar de uma modernidade biológica, escreve Foucault, da modernidade biológica de uma sociedade, situa-se no momento em que a espécie ingressa como aposta no jogo das próprias estratégias políticas. Durante milênios, o homem permaneceu o que era para Aristóteles, um animal vivente e, além disso, capaz de uma existência política. O homem moderno é um animal em cuja política está em questão a sua vida de ser vivente. Fim de citação. Vida nua e biopolítica são dois conceitos que se exigem. Vida nua é um termo cunhado por Agamben a partir do sintagma bloßes Leben, extraído da obra de Walter Benjamin. Mas a vida nua, ou a mera vida, a bloßes Leben, não é sinônimo de vida biológica ou de vida natural. Ao contrário, a vida nua é um resultado histórico, essencialmente jurídico-político, produzido pela intervenção do poder-saber sobre a vida natural. Uma produção cujo efeito consiste na criação da figura do impunemente matável, uma figura despojada dos predicados que a qualificavam como vida social e politicamente relevante. Nua ou mera é a vida que pode ser eliminada sem que esta morte constitua um homicídio, isto é, um tipo penal específico, ou um sacrifício, isto é, uma figura ritualística do direito divino com significado e função simbólica. Numa lex proscrevendo o parricídio, atribuída a Numa Pompilius, todo assassino deliberado de um homem livre é declarado como equivalente ao parricida, mesmo que o assassinato tenha ocorrido fora do clã ou do grupo tribal. Desse modo, o parricídio... Perdão. Eu vou pedir perdão uma vez só, mas com certeza essa tosse vai se repetir várias vezes. Eu não consigo me livrar dela, dessa gripe, já faz algum tempo. Lamento muito.
Então, mesmo que não seja um assassinato dentro do clã ou do grupo tribal. Desse modo, o parricídio, na Roma Antiga, era a palavra utilizada para designar o homicídio do qual o Estado tomava conhecimento e as medidas persecutórias. O Instituto Homo Sacer indica, portanto, uma figura arcaica de exceção absoluta à proscrição do homicídio, tal como encontrado na Lex de Numa Pompilius. Aquele que qualquer um pode matar impunemente e que ao mesmo tempo não era sacrificável, ou seja, não podia ser executado, isto é, levado à morte, de acordo com as formas prescritas pelo rito. Paradoxalmente, para Agamben, a vida nua constitui o lídimo produto ou o autêntico préstimo da decisão soberana, unicamente compreensível por meio da figura da exceção. A vida nua é, portanto, a vida desprovida de significado e de predicado, daqueles atributos que a distinguem, que a qualificam, que lhe conferem valor e proteção. Sejam tais atributos de natureza jurídico-política ou cultural religiosa. Trata-se, portanto, da vida descartável como excedente, da exceção absoluta, numa sociedade civilizada, posto que reduzida à mera nudez e, portanto, banida das esferas normativas e axiológicas da sociedade. Foucault refere-se à politização da vida como um acontecimento crucial que marca a modernidade política, inaugurando o biopoder. O que Agamben aporta ao tema, com o seu conceito de vida nua, isto é, a contraface do poder soberano, é que a implicação da vida nua na esfera política constitui o núcleo originário da soberania e, por conseguinte, do poder político tal como conhecemos em nossas sociedades, ainda que este elemento nuclear tenha permanecido encoberto até hoje. Pode-se dizer, escreve Agamben, e esse é um texto ao qual eu atribuo enorme importância, que a produção de um corpo biopolítico seja a contribuição original do poder soberano. A biopolítica é, nesse sentido, pelo menos tão antiga quanto a exceção soberana. Colocando a vida biológica no centro dos seus cálculos, o Estado moderno não faz mais, portanto, do que reconduzir à luz o vínculo secreto que une o poder à vida nua, reatando assim, segundo uma tenaz correspondência entre moderno e arcaico, que nos é dado verificar nos âmbitos mais diversos, como o mais imemorial dos arcana imperii, isto é, dos segredos do império. Diante dessa citação, creio que não é demais repetir.